Para te falar sobre o Cruzeiro que quer um reajuste em caso de troca no patrocínio Master. Samuel Venâncio, meu parceiro, contou que o Cruzeiro pode ter uma troca de patrocínio Master, mas não seria uma grande troca. A Betfair daria lugar à Bet Nacional, ambas empresas têm o mesmo dono e fazem parte do mesmo segmento. O Cruzeiro até concorda com a troca, mas exige uma compensação financeira maior, até porque o contrato atual do Cruzeiro está bem defasado em relação aos rivais. Raposa tem só o 12º maior patrocínio Master do país, 40 milhões de reais. O Atlético Mineiro, seu grande rival, ganha 60 milhões de reais da H2Bet, são 20 milhões de reais de diferença. Separei aqui alguns dos valores dos times que mais ganham com o patrocínio Master para você entender como o Cruzeiro ficou para trás da concorrência. O Flamengo fatura 268 milhões, Corinthians 103 milhões, Palmeiras 100 milhões, São Paulo 78 milhões. Ainda temos o Galo com 60 milhões, Botafogo 55, Santos 52 milhões e meio, Fluminense com 52, Grêmio e Internacional com 50, aí aparece o Vasco em 11º com 47 e o Cruzeiro com 40 milhões. O Vasco também é da Betfair e também pode trocar patrocínio para a Bet Nacional, mas assim como o Cruzeiro exige uma bolada para que esse acordo saia do papel a partir de 1º de janeiro de 2025. Hora de falar sobre Neymar da Arábia Saudita. Vem a notícia de que o Al Hilal, clube que detinha os direitos econômicos do Neymar, ficou muito contente com a saída dele. Primeiro porque já não acreditava e nem confiava no jogador brasileiro. Depois por conta de uma economia de 110 milhões de reais. Parte da economia se deu pela rescisão do contrato de forma antecipada, a 5 meses do fim, outra parte por conta de multas, dos mais variados motivos, entre eles por causa de atrasos cometidos pelo jogador brasileiro. 110 milhões de reais, para mim, para você e para qualquer um, seria bastante grana, mas vale a lembrança de que o Neymar assinou um contrato de 2 anos com o Al Hilal para faturar 1 bilhão e 700 milhões de reais. Se a economia foi de 110 milhões, dá para dizer que o Neymar embolsou 1 bilhão e 600 milhões em 2 anos, ou 800 milhões de reais por temporada, cifras próximas a 70 milhões de reais por mês. Tudo isso em troca de quase nada. É que o Neymar fez apenas 7 partidas com a camisa do Al Hilal, 1 gol marcado e 2 assistências, o pior negócio da história, do Al Hilal e talvez do mundo. Até porque, além de toda essa grana com salários, direitos de imagem e luvas, o Al Hilal desembolsou 90 milhões de euros para contratar o Neymar do PSG. Hora de falar sobre uma parceria entre Cruzeiro e Grêmio, que nasce da relação boa entre Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, e Celso Rigo, um dos principais investidores do Grêmio nos últimos tempos e apoiador declarado de Odorico Roman, que se tornou no último sábado presidente do Grêmio. O Pedro e o Celso conversaram longamente e chegaram à conclusão de que os clubes poderiam formar uma parceria de ajuda mútua. Dessa parceria vai abranger uma série de coisas, incluindo o empréstimo de atletas que não têm sido utilizados. E há um exemplo muito claro de que essa coisa pode funcionar bem. O Marlon, que perdeu espaço no Cruzeiro, embora tivesse sido titular nas últimas temporadas, foi emprestado ao Grêmio. Performou muito bem, acabou comprado, e o Cruzeiro permitiu que o Marlon estivesse em campo no confronto entre os times, mesmo ainda sem o pagamento do Grêmio referente à compra que vai acontecer nos próximos dias. A ideia é que outros jogadores que não estão sendo aproveitados no Grêmio ou no Cruzeiro sejam cedidos por empréstimo para terem a oportunidade, a partir dessa relação bacana entre os homens que comandam o departamento de futebol dos clubes, para que esses jogadores possam ter mais oportunidades e surjam bons negócios para a dupla. O Cruzeiro que tem essa ideia de renovação do Matheus Pereira, e vamos lá contar essa história e explicar aqui alguns detalhes importantes para que a Nação Celeste também saiba o que está acontecendo. O Matheus Pereira está muito feliz no Cruzeiro. O Matheus Pereira é hoje um jogador tranquilo, né, na parte dele também fora de campo, com a Thalita, com o nascimento do Telzinho. Telzinho sempre vai no Mineirão, né, uma alegria ver o Telzinho nos braços do Matheus, da Thalita. Então esse aspecto familiar é fundamental para a vida do atleta dentro de campo. Então é um jogador que está completamente feliz, está na casa dele. Todo mundo sabe que o Matheus é cruzeirense, né, de coração.
É torcedor de ir no Mineirão, de acompanhar o Cruzeiro campeão da Tríplice Coroa, ou seja, tá vivendo um momento muito especial com a camisa do clube que ele ama. Chegou ao Cruzeiro, teve aí período de adaptação, período de se firmar e hoje é um jogador incontestável desse meio-campo do Cruzeiro, inclusive com chances, eu não sei porque o Ancelotti não chama, mas enfim, deixa pra lá. É um jogador que tem esse potencial enorme. Outro ponto, quando o Cruzeiro permaneceu com o jogador no elenco, deu a ele uma condição legal em termos de salário, ou seja, tem aí uma realidade de salário muito boa pro mercado brasileiro. Isso aí é interessante pro jogador. A ideia é que isso continue, né, para a próxima temporada e no total seriam 3 temporadas de renovação com o atleta, né, para uma renovação com o atleta. Lembrando que o contrato dele se encerra na metade de 2026, ou seja, no meio do ano ele tem esse contrato encerrando, mas no fim da temporada ele poderia até assinar com outro time. Mas eu tenho um sentimento, viu, Thiago, / informação, que o Matheus não faria isso. Não faria isso, por tudo que o Cruzeiro representa na vida dele, pela boa relação que ele tem também com a diretoria, por quem cuida da carreira também do Matheus, que tem uma ideia de futebol um pouco diferente aí da turma que a gente conhece. Então isso ele não faria. Mas um ponto importante para essa renovação por 3 temporadas, Thiago: acabar o Campeonato Brasileiro, acabar a Copa do Brasil e as partes sentarem mais uma vez à mesa e aí trocarem aquela ideia, trocar aquele papo e buscar aí um entendimento. Já existiu conversa, né? Não foi uma só não, várias conversas já aconteceram, vamos colocar que há cerca de 15, 20 dias foi a última. Então há esse desejo de ambas as partes, há essa ideia dos 2 pontos, né, do Cruzeiro e do Matheus, e aí está sendo pavimentada essa permanência do MP10, como eu gosto de falar aqui na Itatiaia, do Matheus Pereira para uma renovação no Cruzeiro. Thiagão. Importante ressaltar alguns pontos. Primeiro deles, alguém pode se perguntar, mas por que o Pansieri está falando agora de renovação do Matheus Pereira? Porque o contrato acaba no meio do ano e em janeiro, pela legislação, o Matheus Pereira e os seus representantes poderiam assinar um pré-contrato com outro clube e sair sem custos do Cruzeiro. Isso não é um desejo do Matheus, não é um desejo do Cruzeiro, é a legislação vigente, por isso cabe explicar ao torcedor. O Cruzeiro está certíssimo de se antecipar a esse movimento, não só do Matheus Pereira, mas de todo o elenco, né? Chega final de ano, você já tem que se precaver dos seus principais jogadores, ainda mais aqueles que fizeram uma grande temporada, que estão fazendo uma grande temporada, despertando o interesse de outros clubes. Por isso o Cruzeiro, a sua diretoria de futebol, Pedro Júnior, Pedro Lourenço, na minha visão, corretíssimos em se antecipar nesse movimento ao Matheus Pereira. Agora olhando do outro lado do balcão, do lado do Matheus. Matheus é cruzeirense. Importantíssimo destacar, o Matheus é identificado com o Cruzeiro, não pelo futebol que ele joga no Cruzeiro, não por estar contratado pelo Cruzeiro. Ele vivencia o Cruzeiro, já falou isso diversas vezes, desde a sua juventude, aqui no interior do estado, aqui em Belo Horizonte. Então, o Matheus Pereira é cruzeirense. Ele está feliz não só com o contrato que tem, mas com a sua capacidade de jogo, desenvoltura e de ser campeão ano que vem. Por que não, né, MP10? Quem sabe uma Libertadores para a história do Cruzeiro, para a sua história. Para isso, obviamente, passa sim por uma renovação de contrato. Ô, João Vitor Xavier, queria que você me contasse a sua opinião, a sua análise, qual o tamanho do esforço também que tem que ser feito, né? Matheus Pereira vai querer um aumentozinho ali, que é justo, o Cruzeiro vai querer segurar também a questão financeira, é um balcão agora de negociação. Qual a sua opinião, o tamanho do esforço aí que o Cruzeiro deve fazer para a permanência do Matheus Pereira, hein, João? Um abraço, Thiago, um abraço, rapaziada do Rádio Esportes. Claro que o Cruzeiro tem que fazer todo o esforço para ficar com o MP10. Todo esforço. É o craque do time, é o jogador diferenciado, é o cara do toque de classe e de qualidade, é o jogador que faz o diferente, né? O Matheus Pereira é aquele jogador que lembra o camisa 10 clássico do futebol. É o jogador que lembra o jeito que o torcedor do Cruzeiro gosta do seu camisa 10. Eu não tô comparando os jogadores. Cada um no seu tempo, cada um na sua época, cada um do seu jeito. Mas quando a gente volta no tempo, a gente lembra de um Dirceu Lopes, a gente lembra de um
Alex. E a gente lembra hoje do MP10. Eu não estou comparando, acho que os dois jogadores que eu citei foram mais jogadores que ele, né? 2 gênios da história do futebol mundial, mas eu tô falando do estilo de jogo, do perfil daquele camisa 10 que pega a bola, que controla o jogo, que distribui, que dá o ritmo ao time. Então, mais uma vez, não tô comparando o MP10 com ninguém, mas estou falando do perfil de jogador que, aliás, está muito em falta no futebol brasileiro. Você não tem hoje na seleção brasileira um camisa 10 clássico, tradicional, que dê o ritmo ao jogo, e é por isso que muita gente, inclusive, pede a presença do MP10 com justiça na seleção brasileira, Thiago. Por ser esse jogador que dá o ritmo de jogo. Você gosta muito dos termos novos do futebol, né, Thiago? É o pifador, é o cara que serve ali o seu companheiro de ataque, é o cara que bota o atacante na cara do gol. Não à toa o Caio Jorge tem brilhado tanto na temporada. Primeiro pelo seu mérito, pela sua qualidade, mas depois porque tem um cara como o MP10 para servir, para fazer o papel de garçom. Então tudo que o Cruzeiro puder fazer para ficar com esse jogador, o Cruzeiro tem que fazer. É um cara diferente, você não acha um jogador como ele em qualquer esquina, e vale destacar que a diretoria do Cruzeiro já fez um grande esforço por ele. Logo que o Pedro Lourenço assumiu, conseguiu contratar esse jogador do futebol do exterior, que o Ronaldo não tinha dinheiro naquele momento. Então agora é fazer tudo que puder para segurar esse jogador, que vai vir aí um grande assédio do futebol internacional, vai vir aí uma grande força de todo mundo para tirar o MP10 do Cruzeiro, porque ele é o craque do time, ele é o grande jogador, mas num ano que o Cruzeiro volta para a Libertadores, segurar o seu craque será passo muito importante para que o Cruzeiro possa brilhar na Libertadores do ano que vem.